Já estamos de volta com o nosso Tá na Hora Maranhão, 7 horas e mais 24 minutos. E começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques, que estão aqui com a gente, dividindo tela e com informações que você precisa acompanhar. Boa noite, turma. Boa noite, olá a todos que nos acompanham. Vamos com as informações dessa segunda-feira. O ano começou bastante complicado, tenso, né? Mas a gente está aqui para dar as informações aos nossos telespectadores e ouvintes também. A audiência no rádio nesse horário também é muito grande, viu? Boa noite. Muito grande, a nossa grande audiência no rádio, também na internet também. Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo Sampaio, boa noite, Adalberto Melo, boa noite a todos que nos honram com a audiência, né? Aqui do Tá na Hora Maranhão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E a gente já começa falando que a Câmara de Vereadores resolveu cancelar, isso mesmo, cancelar a sessão extraordinária marcada para amanhã. Era para tudo ser, para ter essa sessão amanhã, dia 6. Ricardo, será que nós vamos ter que esperar o carnaval passar para poder ter o orçamento do município aprovado? Olha, Olavo, agora há pouco um ouvinte lá do Expediente Final, na Difusora News, brincou com a gente assim, vocês estão querendo muito, o ano só começa pós-carnaval, né? Isso aí é uma novela que se repete tal qual o ano passado, né? E é um problema, porque inicialmente essas votações estavam previstas para o dia 26 de dezembro. 26 de dezembro, um dia após o feriado do Natal. E o Adalberto Melo cantou a pedra, né? Gente, será que dá certo ter essa audiência no dia 26? Será que vai dar quórum, né? Bom, os caras se reuniram, fizeram lá fizeram uma votação para adiar a eleição ou para definir o calendário da eleição da mesa diretora e deram uma parada para o almoço, né? O combinado era, a gente vai almoçar e retorna para votar o orçamento. Só que o almoço servido na Câmara, né? Só que parece que pesou o almoço, deu sono, sabe-se lá o quê. Dos 31 vereadores, apenas 8 permaneceram. Aí ficou remarcado para o dia 2 de janeiro. 2 de janeiro também, um dia após o feriado do dia 1º, né? De lá, já foi remarcado para o dia 6, seria amanhã essa votação. E hoje o presidente da casa, o Paulo Vitor, já comunicou que a decisão de cancelar a sessão, né? E argumentando, inclusive, que está amparada nas atribuições legais, regimentais do presidente da Câmara, previstas na lei orgânica e tal. O que acontece? Essas votações, notadamente a lei orçamentária anual, a LOA, ela deve ser votada e aprovada pelo Poder Legislativo, leia-se Congresso Nacional, para o orçamento da União, assembleias legislativas para os governos estaduais e câmaras de vereadores para os governos municipais no ano anterior, né? Ela é votada para o ano fiscal seguinte. Eu sou de um tempo que os parlamentares só saíam no recesso após a votação dessa lei. Eu não sei o que mudou, ou se mudou alguma coisa, ou se está faltando fiscalização, pressão, mas o fato é que, ano passado, a Câmara de São Luís votou o orçamento já em fevereiro. E pelo andar da carruagem, não será surpresa se isso se repetir agora de novo, né? E o que acontece? Dificulta muito o trabalho de gestão da prefeitura, né? Você tem uma cidade como São Luís, que tem mais de 1 milhão de habitantes, que tem problemas diários, corriqueiros, que precisa de movimentação orçamentária, né? O gestor precisa tirar daqui para botar ali e tal, sem constar no orçamento, isso fica muito limitado, fica muito amarrado e prejudica sim a população. O grande impacto maior é sobre a população. E fica a pergunta, né? De novo, vereadores,
Santa paciência. E só lembrando que o orçamento desse ano é de cerca de 6 bilhões de reais. Adalberto, não tem, inclusive, depois desse cancelamento, não tem uma data definida ainda para essa votação. Não há uma data definida, o que é pior ainda, né? Porque já se sabe da responsabilidade que tem os vereadores em relação a essa votação. Ano passado foi a mesma coisa, lembra? Uhum. Tenta pegar aí no Google, rapidinho, aí tenta googar aí para você ver o que aconteceu ano passado. Foi a mesmíssima coisa. Então a gente está virando mais um capítulo de uma novela que a gente já viu, né? E que está vendo outra vez, infelizmente. Então a responsabilidade é da Câmara, sim. Agora não temos uma data definida, já quem fala, o Ricardo falou sobre o carnaval, aí que está fevereiro. Não, espera aí, Ricardo, em fevereiro tem um carnaval, né? Então será que vão votar no carnaval, vão marcar uma sessão no carnaval? E a sessão extra, gente, tem, jeton, tem dinheiro pago para que a Câmara faça o que não fez no ano passado nas sessões que teve, que é a aprovação do PPA e do orçamento também. A gente vai aguardar aí agora o final dessa novela e os bastidores, principalmente, o que está sendo. Por que será? A pergunta que fica é por que razão tanta demora? Qual é a razão dessa demora? Data tem, né? É responsabilidade dos vereadores. Tem que pagar um extra, vão pagar também. Está faltando o quê, hein? Para que esse PPA seja aprovado, enfim, para que seja analisado, né, avaliado aí pelos vereadores na Câmara. Detalhe, não são todos, né? A gente divulgou, inclusive, aqui e no rádio também, o nome dos vereadores que voltaram à Câmara depois daquele almoço, lembra lá no dia 26? A gente divulgou quem voltou à Câmara para votar o PPA e o orçamento, mas aí não tinha quórum suficiente. Aí fica uma pergunta, viu, Olavo e Adalberto, se esse jeton, né, esse extra, já foi pago, né? Porque jeton de parlamentar é que nem cachê de cantor nacional, né? Uhum. Ele não sobe no palco antes de estar no bolso, né? Eita, meu Deus. Só reforçando aqui, o orçamento do ano passado, quer dizer, o último orçamento aprovado foi no dia 3 de fevereiro de 2025 para o ano de 2025. No valor de 5,5 bilhões de reais. Para esse ano, a expectativa é de que chegue aí por volta dos 6 bilhões de reais. É importante demais essa votação. A gente segue acompanhando aqui para saber de fato quando ela vai ser feita, se vai ser igual do ano passado, no mês de fevereiro. Vamos girar aqui com os assuntos do nosso Tá Na Hora, 6 horas e 31 minutos. Lembrando que você pode participar com a gente, 2106-9403. Daqui a pouco eu vou para o nosso zap, saber como... olha aí, 2106-9403, saber a opinião e também o alô dos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. O vice-governador começou o primeiro final de semana do ano fazendo as contas para a renúncia do governador e do prefeito da capital. Agora, será que vão sair essas decisões de renúncia, Adalberto? Boa pergunta, Olavo. Só que a gente agora há pouco falou de uma novela, um capítulo de uma novela que a gente já viu. Agora a gente tem um capítulo final de uma novela, porque já tem data marcada, é dia 4 de abril de 2026. Olha aí, na sua conta no X, o Felipe Camarão, que também é professor, né, da área do direito, inclusive, chamou atenção para esse calendário. A partir de ontem, ou seja, a partir de hoje, a gente está a menos de 3 meses para que, de fato, haja a desincompatibilização. O último dia é 4 de abril, como você vê aí, para os ocupantes de cargos públicos que pretendem concorrer, renunciem ou peçam exoneração. Ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes de estatais, prefeitos e governadores. Faltou botar só em negrito ali, né? Prefeitos e governadores para chamar a atenção. Só para lembrar, ele observa lá, vice não precisa renunciar para disputar cargo algum. Então, essa novela aqui a gente já sabe a data final. É 4 de abril, não passa dessa data, mas há quem diga que agora em janeiro tudo vai ser resolvido. Eu acho bem difícil, viu? Já falaram aí que a conversa do Lula com o governador Brandão vai acontecer também agora em janeiro. Janeiro, gente, no recesso. Será que vai acontecer mesmo agora no começo do ano? Já falaram também que o prefeito já tem data para anunciar se vai ser candidato mesmo ou não, mas acho muito difícil que saia agora em janeiro, viu? Tenho essa impressão, posso queimar minha língua. E aí, Ricardo? Um palpite em relação a isso? Eu fico com o Adalberto, viu? Eu vejo que é muito pouco provável que essas definições, tanto a do governador quanto a do prefeito, elas ocorram agora no mês de janeiro. Primeiro, a gente precisa considerar que o quadro em si já era para indefinição, né? Por questão de agenda do próprio presidente Lula, que precisa ter essa conversa com o Brandão, precisa conversar ainda
com os dinistas, né? O Lula ainda vai querer recompor a base dele aqui no Maranhão, mas agora a gente tem um pepino maior aí, que é essa questão internacional, né? Essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela, ela mexe com o mundo, né? E, obviamente, mexe com o Brasil. O Brasil é o país mais proeminente, digamos assim, do continente, né? Então, e a Venezuela faz fronteira com a gente. Logicamente, a cabeça do Lula tá voltada para essa questão. Não que a definição do campo lulista aqui no Maranhão não seja importante. A meu ver, é fundamental para as pretensões de reeleição do presidente Lula, mas eu não vejo como ter esse entendimento agora em janeiro. E eu continuo com as minhas fichas colocadas no Zé Reinaldiado governador. Ainda vejo que o governador Brandão tem um pré-candidato já com um nome consolidado na corrida, um nome competitivo. A minha outra dúvida é em relação bom, eu coloco as fichas, mas eu também não descarto a possibilidade. Política, tudo é possível. Mas o modo como o nome do Orleans está colocado hoje, como o Palácio tem articulado a pré-candidatura dele, acho pouco provável o governador retroceder. E o outro é o prefeito Eduardo Braide, né? Se o Braide renunciar à Prefeitura de São Luís e sair para o governo, para disputar o governo, será um embate ali, eu diria até meio que polarizado, né? Entre o Orleans e o Braide. Cedo ainda para fazer esse tipo de afirmação, mas é trabalhando com o que a gente vê no horizonte a partir de hoje. De um jeito ou de outro, a gente tem mudanças muito significativas nos próximos meses, especificamente nesses próximos 3 meses, até passar essa barreira aí desse dia limite, até porque, sendo o prefeito Eduardo Braide candidato, ele abriria mão, deixando no cargo a vice, né, mudando aí de comando a prefeitura da capital e tantos outros cenários que a gente vai discutindo aqui na nossa mesa e você participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço para quem tá... Ó, Adalberto, o pessoal tá comentando aqui. Boa noite, trio. Tô com a minha digníssima esposa assistindo o melhor jornal do Maranhão. É o Luiz Carlos, lá do Maiobão. Rapaz, bacana. Legal, Luiz Carlos. Encontrei esse fim de semana, Adalberto, gente que disse o seguinte, fica o marido e a mulher faz a janta rapidinho para os dois ficarem acompanhando o nosso Tá Na Hora aqui, a nossa resenha e o nosso jornal por completo. Muito obrigado. E às vezes o marido faz a janta também, viu? Tem essa também, que é muito legal. Muito bom. Vamos girando aqui com os assuntos. Ixi, teve até uma alfinetada aí. O que tem marido fazer? Estão querendo meter a colher aqui nessas questões aqui. Adalberto em casa, tenho certeza que ele faz a janta de vez em quando. Evidentemente, logicamente. Então, Aí Dona André que não me deixa mentir. O pessoal tá falando aqui no ouvido que tu gosta de fazer camarão, gosta de fazer frutos do mar. Especialidade da casa. Convida a gente para... Tem que convidar a turma, né? Como é, rapaz? Deixa isso para depois. Vamos girar aqui com o nosso Tá Na Hora. A notícia do fim de semana e que repercutiu muito no mundo inteiro foi a prisão do presidente da Venezuela. Adalberto, essa medida tomada pelos Estados Unidos, a gente pode dizer que já era esperada essa decisão, essa ação? Já sinais haviam ali em relação à Venezuela, muito sérios do que isso aconteceu. O Maduro, inclusive, já sinalizava a possibilidade de um acordo com o governo norte-americano, mas evidentemente que, considerando que a última intervenção militar na América Latina por parte dos Estados Unidos foi lá em 1989, Olavo não era nem nascido ainda, foi a invasão do Panamá, considerando essa distância toda, não se imaginava que a forma como isso iria acontecer fosse esse desfecho que a gente viu aí. Agora há pouco, na reunião da ONU, convocada inclusive pela Colômbia, o representante americano disse o seguinte: olha, nós não estamos em guerra contra a Venezuela não, nem contra o seu povo. E está descartada uma ocupação militar no país. Mas o que aconteceu foi grave, foi sério e foi ilegal. A gente não vai ficar chovendo no molhado falando as mesmas coisas que você provavelmente já ouviu e já leu nesses dias, mas o fato é que o direito internacional recebeu um ataque, foi atacado de morte numa situação como essa. Os países todos se manifestaram. A gente tem aí Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai condenando o ataque militar. Ainda há pouco na ONU, o Brasil
fez uso lá, houve um representante brasileiro, que foi o Sérgio Danese, embaixador do Brasil na ONU, disse que não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. A gente tem nisso daí a Rússia e a China condenando, claro, o ataque dos Estados Unidos. No caso da China, tem uma declaração muito importante do Fu Kong, que foi o representante da China nessa reunião da ONU, e aí eu concordo com ele quando ele diz o seguinte: para mim aqui é o cerne da questão, nenhum país tem poder para atuar como polícia ou tribunal internacional. Para mim foi preciso quando ele tratou disso, porque a gente não está falando apenas da invasão da Venezuela como aconteceu, ataques simultâneos em 7 regiões ao mesmo tempo, 150 aeronaves, pelo menos até agora o levantamento, utilizadas. Os Estados Unidos mandou o que tem de melhor para fazer uma ação rápida, estratégica, planejada no país aqui da América Latina. A gente está falando da repercussão disso e do sinal que se tem no mundo. Já tem aí na mira Colômbia, Cuba também, né? Os avisos já foram dados, mas o fato é que qualquer um pode estar na mira de quem se julga agora, de quem se apresenta agora como tribunal do mundo, como polícia do mundo. Essa é a parte mais grave de tudo que aconteceu, eu entendo assim. Esquerda e direita, discursos, narrativas foram várias, exageros de ambos os lados, ainda bem, posicionamentos ainda centrados, né? Nós observamos também no meio político, ainda bem, inclusive gente da direita aqui no Brasil condenando essa ação dos Estados Unidos. É algo que repercutiu bastante. Agora, Ricardo, como é que foi a reação da classe política aqui no Maranhão? A classe política do Maranhão, ela reagiu com sobriedade, viu? Mesmo a turma da esquerda, claro, criticou a invasão, mas de forma bem consciente, bem serena. Nós tivemos, por exemplo, a manifestação do deputado Carlos Eduardo Lula, foi a que mais me chamou a atenção pela forma que ele colocou, né? O Lula disse: hoje as redes sociais no Brasil foram tomadas por um raciocínio raso e apressado. Se você critica a posição dos Estados Unidos, automaticamente estaria defendendo Maduro. Essa simplificação não ajuda o debate e apaga nuances que são essenciais, né? Eu concordo plenamente com esse entendimento do Carlos Lula. O fato de você criticar a invasão à Venezuela não significa que você está defendendo o Maduro. Maduro é um ditador que não era nem para ter sido, se manter no poder, né? Se manteve por truculência, usando a força estatal. Agora, teve um outro político aqui que me chamou a atenção, o comentário dele, que a princípio pode não ter muita lógica, mas tem, é o do Pedro Lucas Fernandes. Pode parecer exagerado, mas se a gente observar o contexto, não é não. Ele disse: o que aconteceu na Venezuela não foi só política, foi geopolítica e recursos. Terras raras colocam o Brasil no radar. O Congresso precisa legislar agora e estabelecer um marco legal claro e soberano. Por que não é exagerado esse entendimento do Pedro Lucas? Porque o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, foi claramente ameaçado pelo Trump, né? Trump claramente já se colocou para invadir a Colômbia e prender o presidente colombiano. E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. Terras raras são minerais que são usados na fabricação de smartphones, de satélites, de equipamentos, aviões, foguetes, enfim. E o Brasil tem a segunda maior reserva do planeta. E muitos outros políticos também se manifestaram. A gente viu antes de entrar um print ali do deputado Márcio Gerri, teve o vice-governador Felipe Camarão, muita gente se manifestou. Eu vi Márcio Gerri, eu vi Bira do Pindaré, vi Rubens Pereira Júnior. Olha, eu não vi o governador Carlos Brandão e nenhum senador. A meu ver, deveriam ter se manifestado também. Tá, do Carlos Brandão a gente tem informação aqui que não tem nada dele se posicionando em relação a isso. E os 3 senadores, tem? Nem dos 3 senadores, não é isso? A gente não tem. Mas a gente fica aguardando, a gente fica aí analisando, vendo. Quando a guerra acabar, aí ele se manifesta. Eita, meu Deus. A gente fica por aqui, obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Beijo grande, beijo na família. Tchau.